misericórdia do Senhor. Ao abrir os olhos pela manhã, nós temos que dar graças a Ele, porque Ele permitiu nós acordarmos. Ele tem o poder de cessar a vida, mas Ele achou por bem de você e eu estarmos respirando nesse dia de hoje, porque Ele tem propósito para as nossas vidas. Eu louvo a Deus por tudo quanto eu tenho passado, vivido, e como Deus é bom, irmãos, como Deus é bom. Esses tempos agora eu estou sentindo um espírito de depressão, querendo tomar a minha vida, mas aí você lembra, você não, o Espírito Santo faz você recordar das promessas, e este mal ele cai por terra na hora. E isso é uma receita que eu dou para você, porque muitas das vezes olhamos para os irmãos, chegamos na casa de Deus, nos alegramos, sorrimos, cumprimentamos aos outros, nós brincamos, mas só quem sabe em quatro paredes o que está passando na sua vida é o Senhor. Então seja abençoado nessa noite, mais do que você já é, porque Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa noite de hoje. Nada é por acaso, tudo que o Senhor faz tem um propósito, e o propósito dele para você e para mim é vitória certa, em nome de Jesus. Coisa linda o que as crianças fizeram aqui, né? Coisas lindas mesmo. Posso cantar, pastor? Eu vou usar a banda. O pastor falou, né? Temos banda. Foi terça-feira que falou, né? Tem banda. Oramos tanto para ter banda, tem banda. Aleluia. Os irmãos vai pegando instrumento junto com a igreja. Eu falo que esse louvor aqui é a minha história. Mas Deus é maravilhoso. A América sabe o que é. Eu vou agradecer a Deus. E os irmãos me ajudem, amém? O vento não me derrubou. Já sabendo, eita, vendaval terrível. Passou forte. Mas não derrubou não, porque Jesus estava na embarcação. Aleluia. Ô glória. Aleluia. Maravilha de Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus.
como. E esse Jesus maravilhoso está aqui, nosso meio, nesta noite. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 6. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao teu nome. No verso 50, capítulo 6, verso 50. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Porque todos o viam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Pode sentar, irmãos. A palavra do Senhor, ela tem uma fonte inesgotável de aprendizado para nossas vidas. A palavra de Deus, ela cura, ela liberta, é alimento. Então é necessário que todos os dias nós venhamos ler a palavra do Senhor, meditar nela, assim como o seu corpo precisa de refeições diárias. Muitas pessoas têm 4 refeições ao dia: café da manhã, almoço, café da tarde, janta. E olha lá, quando chegar no culto tem mais um lanchinho para fazer para dormir, né? O corpo alimentado, mas a alma também precisa. E ao você vir na casa do Senhor, você ficar atento para tudo aquilo que acontece nessa reunião. Não é somente você vir aqui para marcar a carteirinha ou um cartão como se fosse uma empresa. Você veio aqui nessa noite porque você marcou um encontro com o Eterno. E todo culto que nós vemos acontecendo na liturgia do culto, há uma mesa posta espiritualmente aqui. E nessa mesa há um banquete preparado para a noiva, todos os cultos. Então, quando você vem na casa do Senhor, você vem, e o mais interessante, somos tão importantes para Ele, que Ele manda os anjos ministradores que vão passando em cada canto da mesa e vai distribuindo para cada um de vocês, desde a criança até o mais velho. Ele vai passando também em revista para ver se você está atento para ouvir a voz dele falando na casa. E quando ele passa em revista, ele passa alimento na sua alma. É no louvor, é no testemunho, é numa saudação. Fica atento, porque em todo culto Deus está falando com a igreja. Oh, glória! E nós vemos na palavra do Senhor que Jesus falou que Ele veio a este mundo para desfazer as obras do diabo. O inimigo desde o Éden tentou destruir o projeto de Deus, mas ele esqueceu do detalhe, que a pessoa a qual ele estava afrontando é dono de tudo e tem poder sobre a vida dele. E louvado seja o nome do Senhor, que nós reconhecemos isso nessa noite. É por isso que estamos aqui no culto desse, culto de família. A igreja está cheia, mas também não é só de pessoas, mas é da graça de Deus que está pairando, porque nós sentimos um calor em nosso coração nessa noite. Aleluia! E Jesus, Ele vai fazer a obra do Pai na terra. Ele vai trazendo o reino dos céus na terra. Ele vem resgatando as ovelhas que tinham se perdido. É bem verdade que a Bíblia diz que Ele diz assim: Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus. Oh, aleluia! E a Bíblia vai dizendo que Jesus agora ele recebeu a notícia de que João Batista tinha sido morto. Nós sabemos que João Batista, ele é aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Nós sabemos que João Batista, ele não tinha medo de falar a verdade. Ele obedecia à voz de Deus. Ele tinha compromisso com Deus. E perceba uma coisa, ele era solitário no deserto, mas era cheio da presença de Deus. Então nós podemos ver, irmãos, que quando Deus levanta alguém, o chamado dói, o chamado é doloroso.
nós não aceitávamos o chamado. Mas o mesmo Deus que lançou a promessa, Ele cuida de você em cada processo da sua vida. E aquilo que Ele determinou, Ele vai cumprir. Ele escreveu uma nova história para mim, escreveu para você também. E nessa noite, a página virada para crente nesse lugar. Aleluia. E a Bíblia vai dizendo que Jesus recebeu aquela notícia porque Herodes, ele não queria, ele temia o povo, porque ele sabia que João Batista era profeta. Mas, num determinado tempo, quando João Batista veio, aleluia, repreender Herodes, porque ele estava com a mulher do seu irmão, estava em adultério, aquela mulher, Herodías, ficou muito nervosa, muito endemoniada, e ela sempre procurou um meio de tirar João Batista da sua vida, do seu caminho. Perceba que quando você tem um chamado, Satanás vai fazer de tudo para tirar você da pista, daquele que Deus tem propósito, que através de você vidas serão resgatadas, através de você, daquilo que Deus determinou na sua vida, muitas almas vão se render a Cristo. O inimigo sabe que quando Deus levanta uma mulher do ciclo de oração, que tenha posicionamento de fazer a obra do Senhor, ela vai encontrar muitas adversidades. Mas o que a mulher de Deus sabe, que ela não vai guerrear sozinha, porque o Senhor está lado a lado com ela para fazer vencê-la. E a mesma maneira com os homens, com os jovens que têm compromisso com Deus. Aleluia. E aquela mulher, ela sempre imaginando alguma coisa. Chegou um dia que Herodes manda prender João Batista. Ele estava no cárcere e ficou lá durante um ano preso. E de repente, no aniversário do Herodes, há um banquete, há uma festa, e ele está embriagado. Aí aquela Salomé, filha de Herodes, começa a dançar, e Herodes fica deslumbrado com a beleza e com a silhueta daquela menina. E ele faz ali diante dos convidados, aleluia, ele estava alterado de bebida, e ele faz ali e fala para ela: o que você quiser, eu te darei, até o pedaço do meu reino. Pede o que você quer. Ele falou isso diante de todos, e era a palavra de um homem de posição. Ela vai correndo para sua mãe e pergunta: o que eu peço? Ele tinha acabado de falar para ela que daria metade de tudo. Ela não se atentou a isso. Ela foi falar com a mãe. A mãe viu uma oportunidade de fazer a sua vingança acontecer contra João Batista. E aí ela fala para a filha: peça a cabeça de João Batista logo, deixa. Aí vão lá, quando fala para Herodes, Herodes estremece, mas ele tinha falado, deu a palavra dele, que aquilo que ela pedisse, ele iria conceder. Tinha um peso na palavra. Então agora vão até o cárcere, pega João Batista, devolvam ele, trai a sua cabeça numa bandeja. Mas ela pensou que tinha calado a voz da verdade? Não. Tinha um que estava já caminhando na terra, Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém pode calar a voz de Deus na terra em lugar nenhum. Se Deus se levantou para falar, fala. Não importa o que pensa a seu respeito. Fala o que Deus mandou você falar, porque Ele se responsabiliza. Oh glória. E Jesus recebe a notícia. Jesus se entristece, porque Ele era 100% Deus e 100% homem. Ele vai e se retira para o deserto com os seus discípulos. Mas perceba uma coisa que nós aprendemos nessa palavra: que quando Jesus está no deserto, Ele olha adiante, porque alguém ficou sabendo que Jesus estava no deserto. E aonde Jesus está, uma multidão estava também. E aquela multidão foi chegando. Jesus olha, a Bíblia vai dizer que Ele olhou aquela multidão vindo ao seu encontro, e Ele sentiu íntima compaixão. Sabe por quê? Porque Ele sabia que naquela multidão tinha pessoas necessitadas de milagre, tinha pessoas
alguém tinha 200 denários. Irmãos, o que é 200 para comprar para toda essa multidão? Aí o Senhor, oi irmãos, que coisa mais linda. Enquanto você estiver focado em ouvir Jesus, Ele vai usar o que você tem para abençoar outras pessoas. Por que no meio da multidão os discípulos encontrou alguém que tinha 5 pães e 2 peixes? Com certeza no meu coração a Bíblia não diz, mas eu posso imaginar isso, que esse moço que tinha os 5 pães e 2 peixes, talvez ele já tinha ido em outros sermões de Jesus. E ele poderia ter entendido que demorou bastante, talvez ficou com fome. Agora, ele sabendo que Jesus estava ali, ele pode dizer assim: ó, eu vou levar comida dessa vez, porque eu não vou passar fome. Eu vou ouvir Jesus, vai ter meu pãozinho e ter meu peixe. Mas tudo é a propósito de Deus. Nada acontece sem que o Senhor, aleluia, tenha um propósito para cumprir. Aí ele falou: traga. E o moço, com muita alegria, deu para Jesus os pães e os peixes. O Senhor, como de costume, ele apresentou a Deus, deu graças a Deus e mandou os discípulos distribuir para a multidão. Perceba, irmãos, que ninguém era todo que questionou Jesus, mas como é que eu vou repartir isso aqui nesse não jeito? Não. Ele somente obedeceu. Aqui eu aprendo uma lição também. Na obediência, Deus realiza o extraordinário na nossa vida. É pela obediência, louvado seja o nome do Senhor. E ali os discípulos foram entregando e alimentou toda a multidão. Mas antes o Senhor, como Ele é ordeiro, mandou o povo se assentar em grupos para que eles pudessem receber. Não é de qualquer maneira, não é bagunçado não, é na ordem. Aleluia! E aí depois diz ele que sobraram 12 cestos. Mas aí, Jesus diz assim para os seus discípulos: passe para outro lado, que depois eu vou. Deu uma ordem: vão para outra margem, vão para o outro lado. Ordenou, eles subiram e foi. E Jesus disse: eu vou despedir a multidão. E quando ele estava despedindo a multidão, que terminou, ele subiu ao monte para falar com Deus. Perceba que Jesus está no monte. Perceba também que Jesus está no monte falando com Deus, mas está de olho na embarcação dos seus discípulos. Você pode passar o que for, o Senhor nunca vai tirar os olhos de você mesmo. Não importa o grau da situação, Ele vai fazer da maneira que Ele quiser, na hora que Ele quiser. E ali os discípulos, não, Jesus não veio. E a hora foi passando, já era quase 6 horas da manhã. Aí o vento era contrário. A embarcação começou a querer, aleluia, afundar. As ondas estavam açoitando a embarcação, aonde os discípulos estavam. Mas Jesus está no monte. Mas Jesus está vendo. Está balançando tudo, mas Ele está vendo. Parece que perdeu o controle, mas o Jesus está vendo. Parece que essa enfermidade não vai ser curada, mas Jesus está vendo. Parece que essa porta não está abrindo, mas Jesus está vendo. Parece que está tudo desatinado, mas Jesus está vendo. Ele está vendo. Ele não perdeu o controle. E quando eles começam a gritar, irmãos, o vento era contrário. Satanás estava nessa tempestade. Mas Jesus agora viu os discípulos em desespero, chegaram no seu limite. Jesus agora decide caminhar por sobre as águas. E Jesus vai caminhando por cima das águas tempestuosas. E lá ao longe os discípulos observam e veem alguém andando sobre as águas.
E eles eram supersticiosos na época. E começaram a gritar: é um fantasma! É um fantasma! Começaram a desesperar mais ainda. Mas Jesus diz assim: sou eu. Não temas. Sou eu. Estou caminhando sobre as águas. Estou caminhando nessa dificuldade. Sou eu. Está difícil, mas sou eu que está indo de encontro a você. Sou eu que estou chegando perto da sua casa. Sou eu que estou guardando a tua parentela nessa noite. Sou eu. E aí Pedro, ele olha e ouve aquela voz e diz assim: Senhor, se é o Senhor, deixa-me ter contigo. Aleluia. E o Senhor diz para Pedro uma coisa muito simples, irmãos, porque o nosso Senhor é simples. Ele não complica nada, ele é simples. Ele falou: vem, simples assim. Aí talvez os discípulos, você está ficando louco nesse do barco? Fica aqui, Pedro. Pedro no mar, Pedro. Olha o vento, Pedro. Se nem sabe se é Jesus mesmo, fica aqui, Pedro. Vai ter pessoas que vai tentar impedir você de avançar. Vai dizer que isso é loucura. Esse projeto que você tem, esse sonho que você tem, alguém vai dizer: é loucura, não vai. Mas o Senhor está falando: vem, acredita, confia, vem. E Pedro coloca os pés na água e ele sente firmeza como se fosse solo firme. E Pedro se animou. Pedro começou a caminhar sobre as águas. Que coisa maravilhosa. Mas o inimigo não queria deixar Pedro alcançar Jesus. E agora o vento piorou. Foi mais forte. E Pedro sentiu no seu rosto o forte vento. Não é assim comigo com você? Quando nós temos a palavra do Senhor falando que vai nos dar vitória, nós começamos a ir de encontro a Ele confiantes, crendo que já estamos chegando perto da bênção. E de repente parece que a coisa fica pior do que antes. E aí você perde o foco em Jesus e começa a olhar para o problema, começa a olhar para o vizinho, começa a olhar para aquilo que não é para olhar. E você começa a afundar na sua fé. Você perde as forças, perde a convivência daquilo que estava fazendo. Você estava indo bem, estava indo em encontro a Jesus, e você agora deixou tudo de lado e começa a afundar, a desistir. Aí o Senhor pega na mão de Pedro quando ele grita: Senhor, socorre-me. Eu vou oferecer, Senhor, estou afundando. Pedro gritou. Jesus pegou na mão de Pedro e segurou a mão de Pedro. E a Bíblia diz que o Senhor disse assim para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Estava indo tão bem, Pedro. Mas Jesus não condenou Pedro. Pegou na mão dele e levantou ele das águas. Aqueles que talvez foram criticar Pedro, que porque ele estava indo, Pedro foi sozinho. Que coisa linda, que visão maravilhosa. Olha Pedro voltando. Olha Pedro andando novamente sobre as águas. Mas Pedro não vem sozinho. Pedro vem com alguém específico. Pedro vem com alguém maravilhoso. Pedro volta de braço dado com o Mestre Jesus Cristo, que caminha com Pedro, honrando a sua fé. E a Bíblia vai dizer que quando entraram na embarcação, tudo se acalmou. Você está entendendo, irmãos? Que nessa noite de hoje você possa acreditar que tudo que você está passando tem um propósito. De Gênesis Apocalipse, nós aprendemos que os propósitos de Deus, aleluia, que os planos dele jamais foram frustrados. Mesmo que muitos pensaram: já deu. Mas se ele falou, está falado. Se ele falou, está falado.
necessário nós ficar pertinho de Jesus. Porque quanto mais você procurar Ele, quanto mais você se aplicar na palavra, você vai ficar igual a Ele. Você vai ser, aleluia, vai ter a mente de Cristo. E haverá situações que você vai falar assim: se fosse o Senhor aqui, o que o Senhor faria? Os seus ouvidos estarão sensíveis para a voz do Espírito Santo e Ele vai te orientar. Os irmãos de José pensou que estava fazendo mal para ele, mas mal eles sabiam que eles eram peças-chave para o plano de Deus na vida de José. E Deus, Ele fez tudo aquilo acontecer, porque se José estivesse com o pai, a fome viria e todo mundo pereceria. Mas desde o Éden havia uma promessa: da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça. O inimigo tentou destruir, mas não conseguiu, porque a promessa se cumpriu. Jesus veio da semente da mulher e esmagou a serpente. É por isso que você e eu estamos aqui nessa noite, aceitados, adorando, exaltando o nome daquele que vive e reina. Aí percebe que na prisão ele fala para o copeiro e para o padeiro. O copeiro ia mandar para o palácio: lembra de mim. Vai para Herodes. Passou 2 anos para que José fosse lembrado. Porque Deus não tinha para José ser um outro copeiro. Deus tinha para José um governador. Você está entendendo? A situação da nossa vida que tem um propósito no final. O nosso Deus está lá no futuro, nos aguardando. Ele sabe tudo o que está acontecendo. E como você vai chegar lá, depende da sua fé. Depende de você acreditar que nada está perdido, que ainda tem solução. Espírito Santo de Deus, Ele é incansável. O homem pode cansar, a família pode cansar, uma mãe, um pai pode se cansar, mas o Espírito Santo não se cansa. O Espírito Santo não abre mão de você. É por isso que você está aqui, porque se não fosse naquela cruz, aquele sangue foi vertido lá, você e eu estaremos no inferno hoje. E eu louvo a Deus por tudo que eu vivi. Irmãos, eu agora estou bem melhor, porque eu tenho um esposo que é uma bênção na minha vida. O pastor João, com o mesmo problema que eu, mas ele tem uma suavidade de suportar esse processo, que eu tenho pedido ao Senhor um pouquinho dessa graça que o meu esposo tem. Porque é a mesma coisa, os mesmos sintomas, as mesmas coisas. E nós muitas das vezes acordamos de manhã cedo, pedalando na cama, batendo os pés, é uma coisa horrível. Porque essa enfermidade, ela não é minha, e ela vai sair porque eu sou o outro que vai me curar. E tem hora que bate um desespero no coração da gente, porque tem dias que você acorda. Eu nunca fiz quimioterapia, não sei o amanhã como será, mas para quem fala os testemunhos, é uma coisa horrível: enjoo, vômitos, fraquezas, coisas terríveis. E essa enfermidade maligna é um câncer no nosso organismo. E tomamos insulina 2 vezes, tomamos comprimidos, 4 remédios de manhã para pressão. E às vezes eu acordo com muito enjoo. E eu falei para Jesus para Ele me ajudar a vir nas orações de manhã. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, porque eu preciso do meu milagre. E quando eu levanto de manhã cedo, pastor Salatiel, eu falo assim na cama, eu falo: Senhor, me dá graça, porque só Ele sabe a maneira que a gente levanta. E quando eu chego aqui na casa do Senhor, muitas vezes eu não posso entender. A pastora Rosa continua chorando, estou chorando, e vou continuar chorando até o Senhor realizar na minha vida. Vou continuar chorando. Mas é uma coisa terrível, irmãos. É uma coisa terrível. Os nervos parecem que eles estão
estava atrofiando. Muitas das vezes não sentimos os pés. Teve um tempo atrás aqui que eu estava que nem o Jurinha. Eu andava, ia reto, o corpo ia pra cá. Não ia, e treinei. Se alguém me gritou, eu tomei água, eu estou envergada, minha pastora tá de coró, né? Estava feio o negócio. Eu estava gritando sair de casa. Mas aí eu comecei a clamar, aquele que tudo pode. Eu entrei no meu quarto e falei com o Senhor. E o Senhor trouxe aquele livro de novo para minha cidade. Aleluia. E eu sei que Ele vai nos curar. Então, eu não sei qual é a finalidade dessa enfermidade. Mas se tem um propósito nela, será para que o nome do Senhor seja glorificado. E nós caminhamos. Quando a missionária estava falando, que nós vemos muitas vezes carregado. Vemos carregado, irmãos. Hoje eu não vim no culto. Eu não vim no culto. Mas o Espírito Santo me posicionou. Me posicionou de uma maneira tão grande que ninguém viu me arrumando. Quando eu me arrumei, meu filho olhou para minha mãe: você vai pregar hoje? Imagina, porque Deus sabe como eu estava. Mas ao chegar aqui, depois da oração do início, o Senhor já começou a me dar alívio. Porque Ele cuida de nós. Glória a Deus. Ele cuida da igreja, Ele cuida de você. Então não deixe que o adversário venha colocar no seu coração que você está depressivo, não. Não. Você não é depressivo, você é lavado e o sangue de Jesus. Acredite nisso, em nome de Jesus, que nós vamos cantar o hino da vitória para a glória de Deus. Amém, igreja? Amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, a você, a sua família, a igreja, e parabéns para nós, pastores, porque é o Senhor que nos sustenta. Você faz a obra, irmãos. Procura as suas redes sociais e usa ela para a obra do Senhor. Você vê como maravilhoso que é. Pessoas ligam para nós de oração e quando você fala assim: eu não vou orar para ninguém, aí que espalha. Você tem que fazer, porque se não manda em você, quem manda em você é o Senhor. E as palmas é para Ele.